você bem-vindo a mais um episódio do Momento Agro RC1. E hoje nós temos o prazer em ter a participação do Edson Ortiz, ele que é proprietário da empresa Divinut no Rio Grande do Sul, produz noz pecan e hoje vai contar para a gente sobre esse mercado, sobre as exportações e os benefícios para a nossa saúde dessa noz tão especial. O Edson, então, como eu disse, é o proprietário da Divinut, que é uma indústria de nozes, uma empresa que opera há 22 anos em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, com a produção de mudas em raiz coberta, sendo hoje o maior viveiro do mundo em Nogueira Pecan, em raiz embalada. E ele vai contar um pouquinho para a gente. Então, Edson, agradeço a sua participação aqui hoje e eu peço para que você comece o programa contando um pouco dessa sua trajetória. Certo, Karina, uma satisfação, um prazer estarmos aí na RC1, nesse Momento Agro. A gente vem trabalhando já com nozes e nogueiras pecan há 32 anos, né? E 22 com a Divinut, né? Que é de nossa propriedade. E tem uma relação assim muito íntima aí com essa noz, que tantos benefícios trazem aos consumidores, né? Esse aspecto que vem num crescente aí, numa demanda mundial, que é a alimentação saudável. Então, é tudo de bom poder a gente fazer um trabalho, né, com algo que beneficia as pessoas, né, que evita problemas cardiovasculares, problemas neurodegenerativos, né? São quantos problemas de saúde que, aliados, obviamente, a uma situação de exercício físico, né, de cabeça alinhada, né, sabe, preferencialmente com um lado espiritual adequado, né, a gente sabe que a alimentação é algo fundamental, né, para uma vida longa e saudável, né? E as nozes e castanhas, né, e a noz pecan, que é o nosso objeto de trabalho, estão nesse contexto, né? Então, eu comecei, né, ainda jovenzinho, né, na Escola Agrícola de Viamão, que é uma escola muito antiga, com 110 anos, né? E é uma escola que me deu os primeiros elementos, então, sobre fruticultura, né? E dentro dessa disciplina, lá em 1987, então, eu fiz o meu primeiro trabalho acadêmico sobre a noz pecan, né? E de lá para cá, né, o meu olhar, né, então, é total, né, de todos os cursos, toda a minha formação, toda a minha atividade profissional, então, com a noz pecan, né? E aí eu entrei numa empresa, né, que me deu oportunidade de aprofundar a pesquisa, aprofundar conhecimento, e a gestão, então, com essa noz, né? E acabou que o gestor, o visionário, né, a pessoa que enxergou a Nogueira Pecan, que é o Sr. Geraldo Link, acabou falecendo em 1998, né? E, curiosamente, foi sepultado debaixo da nogueira, né? Que ele mesmo plantou, né, para o seu último local, né? Tá? E aí ele me deixou essa herança aí, né, que é o conhecimento, né, e o amor aí pela Nogueira e pela nossa pecan, né? E dentro desse contexto, então, acabou que, com o falecimento dele, né, eu preferi, então, sair, né, e formar a Divinut em 2000, né? Então, aí começamos uma trajetória cheia de as mais diversas dificuldades, né? E montamos o viveiro, né? E a proposta da empresa é termos essa situação de venda de muda, né? Com assistência técnica e compra da produção, né? E inicialmente iniciamos com o mercado interno, né? E agora, mais recentemente, aí entramos via tradings, né? Alguns negócios de exportação. E agora, o ano passado, até entramos forte com exportação direta, né? Então, em resumo, assim, né, bem resumo, né, essa foi a trajetória até o momento, né? Eu fico à tua disposição até para pontuar elementos, né, disso que foi falado, né, tá? E deixar, né, os nossos telespectadores mais informados, então, sobre o que a gente vem fazendo. Olá, Edson, eu sou o Ronaldo Bianchi, eu sou diretor também do Sistema RC1, diretor institucional e de conteúdo, e é um prazer tê-lo aqui. Sua explanação inicial foi muito elucidativa. E eu pergunto para você o seguinte: você tem a sua empresa, ela tem duas características, se eu entendi. A primeira é um grande viveiro, talvez o maior viveiro da América Latina, tá certo? E segundo, você também
ter um sistema de produção e de processamento da noz, né? O que você poderia falar para o nosso telespectador e ouvinte são os fatores estratégicos para as pessoas plantarem a noz, né? E como ela pode participar desse seu processo de compra de mudas e do processo depois de plantado, quantos anos demora para ter a planta funcionando qual o procedimento para entrar nesse sistema, nessa cadeia de produção. Muito bom, Ronaldo. Prazer, tá? Prazer em falar contigo aí. Muito importante a tua pergunta, tá? Até para trazer um aspecto de utilidade de informação aí para o nosso ouvinte e telespectador. A nossa empresa hoje tem um sistema de produção de mudas, né, que é um sistema pioneiro, que se baseou em outras frutíferas, especialmente os citros, né? Então, que é o sistema de raiz embalada, né? Ou seja, a muda é produzida em um saco, né? No nosso caso aqui, um saco de 5 litros, é um saco maior do que o saco de laranja, por exemplo, né? Para acomodar uma raiz pivotante, que é uma característica da Nogueira Pecan, né? Então, nós começamos os primeiros sacos em 2002, né? E hoje temos aí cerca de 400 mil mudas em preparo, né, em todas as fases. São várias estufas, né? A gente hoje consegue fazer enxertos praticamente o ano inteiro, porque é uma muda enxertada, né? A gente usa somente híbridos americanos de alta precocidade. Selecionamos um híbrido, que é um híbrido chamado Barton, né, que é de origem norte-americana e que se adaptou muito bem no Brasil, entrou em 1974. É um híbrido resistente à sarna, que é a principal doença da Nogueira Pecan. Então, a gente não tem essa necessidade de aplicação de fungicidas para sarna, o que é uma grande vantagem, dá uma noz muito saborosa, casca fina, né? Então, por aí, né, a gente já pensou nessas questões no sentido de oportunizar a quem quer plantar, né, uma muda de excelente qualidade, né? Então, uma muda de alta precocidade. E que a gente, então, vende essa muda é propriedade de quem adquire, do produtor, mas ela tem todo um suporte, a gente costuma até comparar com a franquia agrícola, né? Que o produtor que quer entrar no nosso sistema, ele compra a muda, é dele, né? Mas ele pode fazer um contrato, se quiser, né? Então, com a empresa, documentando essa assistência técnica, documentando o compromisso comercial bilateral, né? Ou seja, eu garanto que compro a preço de mercado, ele garante que me vende a preço de mercado, é bom para o produtor, bom para nós, né? E aí nós temos, então, essa outra fase, que é a fase industrial, né? A fase de descascamento, que hoje nós estamos exatamente nesse momento, ampliando a fábrica em 3 vezes, né? E ampliando a capacidade instalada em 6 vezes, né? Então, nós temos hoje as 5 toneladas por dia de capacidade, estamos indo para 30 toneladas por dia de capacidade instalada de processamento, né? E estamos aí nos tornando, né, a maior capacidade instalada do hemisfério sul, né, para nozes pecan, né? E temos o maior viveiro do mundo em raiz embalada, nessa metodologia para nozes nogueiras pecan. E o produtor que queira se integrar a esse processo, né, ele vai receber todo o suporte, desde a escolha da área, né? Muitas pessoas chegam até nós, não são produtores, Ronaldo, são dentistas, advogados, militares, né? E chegam dizendo, olha, eu quero plantar nogueira, eu entendo que é uma coisa legal, né, que dá lucro, né, e eu me sentiria bem plantando nogueira, mas eu não sei nada de nogueira, não sei nada, aliás, da agricultura, né? Nunca tive um pé de alface, né? E muitos desses casos nós conseguimos a viabilização, né? Ele acaba, a gente orienta até na escolha da área a ser adquirida, que muitas vezes ele não tem a propriedade, ele acaba comprando com a nossa orientação, e nós orientamos desde os primeiros passos, como análise de solo, preparo do solo, escolha da época do plantio, né? Então ele recebe todo o suporte sem a necessidade de um prévio conhecimento de agricultura ou de fruticultura, né? E tem esse lado importante também para ele, que todo se preocupa, tá, eu vou produzir, vou vender para quem, né? Vou para a Ceasa, vou ter que vender nas padarias, como é que eu vou fazer, né? A gente garante a compra de toda a produção, né? A nossa empresa não tem produção própria, né? Assim como os integradores de frango, de suínos, né, que calculam seus integradores a base produtiva, né?
nós temos a nossa base produtiva hoje em cerca de 4.000 produtores, em toda a região sul do Brasil, cerca de 600 municípios, então é muito pulverizado. Né, tá? Então, quem quiser entrar, né, nesse sistema é muito bem-vindo. Nós estamos expandindo a nossa base produtiva. Né? Pode chegar o momento, Ronaldo, que a gente tenha um nível, né, de uma quantidade de produtores já suficientes para a nossa demanda planejada. Né, tá? Mas, nesse momento, esse número não foi atingido ainda, né? E a gente também tem planos de ir expandindo, né? Enquanto entender que vale a pena. Né, tá? Então, a gente, nesse momento, tem a percepção de toda uma amplitude de mercado suficiente. Ronaldo, quer plantar, eu te ajudo, te dou suporte, né? Podemos fazer contrato a preço de mercado, te compro toda a produção. Né? Então, é uma oportunidade enorme para o agro, né, tá, que vem buscando diversificar as propriedades, tem a questão da sucessão do jovem rural no campo, né, tá? E é um caminho muito interessante para quem quer qualidade de vida. Né? Hoje a gente vê muitos profissionais urbanos buscando um sítio, né, uma pequena propriedade rural, e quer sim ter lucro, né, que seja uma propriedade sustentável economicamente. E a Nogueira Pecan vem nesse sentido, Ronaldo, de dar uma sustentabilidade econômica e até ambiental, né, para essas propriedades. Né? Esse é o O resumo, Ed- então, da sua pergunta. o Edson, e qual é o tamanho mínimo econômico da propriedade da plantação? Quantos hectares você precisa estar plantado para render? O Edson, Olha, eu nós aproveito temos também para perguntar se pode Oi. plantar no Brasil todo. Essa pergunta do Ronaldo também, qual que é o tamanho de uma área, né, para que seja produtiva, e pode plantar em todas as regiões do nosso país, ou não? Não, não pode plantar cadeia, tá? Essa é uma pergunta muito importante, ela é fundamental, tá? Porque a Nogueira Pecan tem uma característica que ela necessita de horas de frio abaixo de 7,2 graus. Né? Então, em regiões onde não tem frio, né, nós entendemos até o momento que não tem viabilidade da cultura. Ela tem a perder a folha, a planta de folha caduca, né? No inverno aqui ela perde totalmente as folhas, né? E rebrota na primavera com a sua florada. Né? A gente tem conhecimento de plantas em regiões mais quentes, como Bahia, que ela não perde a folha, portanto não dá florada. Né? Então ela vegeta muito bem, né? Seria até passível de exploração, por exemplo, da madeira, que é excelente, né? Madeira de nogueira, mas não para a produção de frutos. Então a gente precisa, né, lançar mão, né, de áreas, né, regiões que tenham aí um mínimo de 200 horas, em torno de 200 horas, né, 150 horas, aí que seja, né, de frio abaixo de 7,2 graus. Né? Então, na prática, assim, para dar geografia da coisa, né, toda a região sul praticamente, né, e uma parte da Sudeste. Né? Nós temos uma região de São Paulo que tem alguma coisa de produção comercial, temos o sul de Minas, na área serrana também, com potencial produtivo, talvez alguma coisa no Rio de Janeiro, mas muito pouco, na região serrana também, de Nova Friburgo, Nova Petrópolis, né? E no sul do Mato Grosso do Sul sabemos de alguma coisa comercial também iniciando, né? Mas basicamente no Brasil é a região sul, Rio Grande do Sul, né, que é o maior produtor, depois Santa Catarina e o Paraná. Né? Então quem pensa em plantar, né, tá, hoje seria preferível, né, que seja na região sul ou na região mais alta do Sudeste. Né, tá? Então a gente tem uma situação de necessidade, né, de frio. Agora, quanto à questão de horas de, de frio, né, nem todo ano todas as regiões apresentam a mesma. Então, já existe uma tecnologia que nós temos hoje um certo domínio, que é a situação de uso de hormônios, né, reguladores dessas fases fenológicas, vou usar o nome técnico, né, que são fases, então, que eu consigo, por exemplo, o Peru, que é um país que tem pouco frio na região de Ica, né, é um país que se tornou um país importante, né, um importante player, exportador de pecan, sem um número de frio, de horas de frio dentro do regular. E aí eles usam hormônios de regulagem. Né? Então, isso andando, né, isso avançando também no Brasil, talvez se oportunize, aí sim, né, o plantio em outras geografias, né, que não as atuais. Né? E quanto à pergunta do Ronaldo, não sei se está claro, Karina, se deu para entender a minha explicação sobre a geografia. Perfeitamente. Entendeu?
Tá certo. E quanto à pergunta do módulo mínimo, né? Nós temos uma compreensão de que a Nogueira Pecan é diferente de outras culturas, né? Que obrigatoriamente exigem uma mecanização, então que teriam módulos mínimos assim obrigatórios, né? Nós temos hoje a nossa empresa, ela compra o mínimo para entregar aqui, né? 20 quilos, tá? 20 quilos. E nós temos pessoas que nos entregam aqui, né? A gente compra somente com nota de produtor, nota fiscal, né, para entrega, mas e o módulo mínimo, então, de entrega, a quantidade mínima seria 20 quilos. E tem pessoas que têm uma árvore, né, muitas vezes até na cidade, tá, e acabam produzindo 200, 300 quilos dessa árvore. Né? Então, uma árvore, né, já é uma unidade comercial. Né? E muitas vezes não recebe nenhum tratamento, nada. Tá? E a gente tem muitos produtores que têm pequenas propriedades e acabam tirando um ladinho ali, para assombramento do gado leiteiro e tal, que tem 10, 15 plantas. Né, tá? E adaptam a sua realidade produtiva, intercalando com outras atividades, muito bem, né? E se consideram satisfeitos, né, com os resultados desse pequeno módulo. Né, tá? E nós damos toda a atenção. Nós temos hoje um extrato de tamanho de produtor, que a gente chama de cobre, até 10 plantas, bronze até 49, prata até 99, né, tá? E nós temos manuais no nosso aplicativo, agora que está sendo lançado, né, tá? Que a gente pode falar um pouquinho mais na sequência, o Green, e na área do produtor no site, que são linguagens adaptadas e técnicas adaptadas a cada tamanho. Então, a Nogueira Pecan se presta assim, a essa versatilidade de ter um micro plantio, nada mecanizado, né, mas lucrativo e produtivo, até um macro plantio de milhares de pés em centenas de hectares, né, totalmente mecanizados. Né? Então, a gente tem hoje, né, a categoria diamante, por exemplo, que é acima de 5.000 pés, né, e que os produtores lançam mão de toda a mecanização, toda a tecnologia. Né? E, no entanto, temos aí um número considerável de micro produtores, né, que somando isso dá uma quantidade expressiva. Né, tá? E temos aqueles médios, que a grande maioria, assim, eu diria que são pequenos para médios, né, tá? Que tem de 2 a 10 hectares, né, de plantios, que são ou profissionais urbanos que acabaram indo para a zona rural, né, com uma pequena propriedade, ou produtores de tabaco, tem muita na nossa região, aqui em Santa Catarina, e alguma coisa no Paraná, que querem mudar de atividade ou diversificar a produção de tabaco. E temos também o gado leiteiro, né, em que pequenas propriedades fazem, então, uso para assombramento do gado leiteiro, né, que é um conforto térmico animal. Então, a maior parte desses produtores, seja de tabaco ou de gado leiteiro, tem de 2 a 5 hectares de pomares. Né, tá? Então, não são produtores muito grandes. E esses módulos todos, né, pelas informações que a gente tem tido, né, são módulos viáveis. Né? E até uma novidade, primeira vez que eu estou falando na imprensa também, uma parceria com o Sebrae. Né? O Sebrae tem um braço agro, né? Não sei se em todo o Brasil, mas aqui conosco tem, e a gente se preocupa muito com a viabilidade, sustentabilidade econômica das propriedades. Né? Então, a gente está montando uma parceria para repassar um conjunto de ferramentas de gestão administrativa assim, para as propriedades, né? Para que eles tenham, então, a noção até dos custos, né, da sua lucratividade. Muito bacana, Edson. Aqui também, no estado de São Paulo, a gente tem esse apoio do Sebrae. E eu já gostaria de falar com você a respeito desse aplicativo. Você já citou? Como ele vai funcionar? Para ajudar as pessoas que querem produzir também a Noz Pecan, o que vai ter nesse aplicativo lançado nessa semana, né, que é uma ferramenta tecnológica importante para todo mundo usar, né, de graça ainda? Isso. A nossa expectativa é que tenha liberação na Play Store aí agora, amanhã ou na sexta-feira, porque nós programamos de lançarmos durante a Expo Direto Cotrijal, né, que está acontecendo, a gente está expondo lá até uma parceria com a Emater, RS, né, e esse lançamento, né, ele vem preencher aí uma demanda dos produtores, né, que é uma ferramenta que vai trazer informações úteis, técnicas, né,
e a gente já está com essa parceria com o Sebrae pensando em ampliar as informações também para a área de gestão. Então, está previsto um caderno de campo, né? Então, com informações úteis no âmbito de controle do que é feito no seu pomar, né? As datas, os prazos, né? De todas as técnicas de manejo. Mas, ao mesmo tempo, nós pensamos também em ampliar para controle de custos, né? Porque, recentemente, eu fiz um MBA na Exalc, né? Com análise de viabilidade econômica da Nogueira Pecan para o Brasil. E o que a gente percebeu, né, que a vontade seria um tratamento no fluxo de caixa de campo, né? Algo real, né? Assim, de números reais, não hipotéticos, né? E nós tivemos uma dificuldade muito grande de conseguir produtores que controlam seus custos, né? E qualquer atividade econômica, seja ela urbana ou rural, ela parte do pressuposto que tem um faturamento, né, e tem um custo. E diminuindo, né, o custo desse faturamento tem que sobrar o lucro, né? E esse lucro ele é fundamental para qualquer negócio, inclusive os rurais, de qualquer porte, né, tá? E o produtor muitas vezes não controla isso, né, tá? Em se tratando de uma cultura mais de longo prazo, né, nós temos amortizações, por exemplo, máquinas agrícolas, né, que não dá para colocar esse custo, né, que não é custo, é um investimento, então todo num ano. E o produtor tem que entender isso direitinho. E a gente se preocupa, porque hoje nós temos um assunto que a gente vai falar também da questão mercado, né? Uma expectativa assim de um crescimento muito grande das exportações, né? Existe uma demanda reprimida aí no mundo aí por nós Specan, que a gente começou agora a atender, e ao mesmo tempo nós temos aí uma planta, né, que a gente vem aí sextuplicando a capacidade de processamento, né? Então, o que nos preocupa, né? Que nós tenhamos matéria-prima para tocar esse processo, né? Se nós temos mercado, temos capacidade de processamento, temos que ter matéria-prima. E essa matéria-prima, muitas vezes, ela é comprometida por uma má compreensão, uma falta de comunicação, né? Uma falta de gestão do produtor, que daqui a pouco começa um processo mal preparado, né? Gere mal o seu negócio, muitas vezes acaba cortando as árvores e vai plantar soja ou qualquer outra coisa, né? E vai falar mal do negócio, né? Porque não entendeu o processo, não aplicou as técnicas corretas, não fez a gestão correta, né? Tá? Então, essa preocupação a gente tem, né? Porque, ao mesmo tempo que hoje nós podemos dizer que nesses 4 mil, cerca de 4 mil produtores, tem muita gente assim, tendo uma satisfação muito grande com o seu lucro, né? Tá? Está enxergando a lucratividade, está muito bem, né? Muito animado com a cultura, mas nós não podemos dizer que são todos, né? Alguns não têm essa mesma animação, não têm a mesma lucratividade, né? E analisando um pouco mais de perto, a gente percebe que tem uma íntima relação com o cuidado com o pomar, né? Com as técnicas aplicadas, com o investimento no manejo do seu pomar. Então, tem muita gente que planta e acha que é deixar lá e pronto, né? Não é assim, né? E nós repassamos essas informações. Só que muitas vezes as pessoas não acessam essas informações. E o aplicativo vem nesse sentido, né, de poder facilitar. Hoje em dia, praticamente 100% das pessoas têm celular, né? Então, que tenham um aplicativo ali com as técnicas, com tutoriais, pequenos vídeos curtos, né, sabe? É possível agendar uma teleconferência com os agrônomos de plantão da empresa aqui, né? Então, olha, eu quero fazer uma consulta aí, né, tá? Então, se reserva um tempo ali agendado, né? E a pessoa pode ir até para o meio do pomar, lá, mostrar aí essa mancha aqui, né? E aquele pé ali, como é que funciona, né? Então, como é muito pulverizado, as distâncias são enormes, né? Não tem como a gente fazer uma atenção presencial em todo caso. Então, o aplicativo vem nesse sentido, já dá informações prévias através de manuais, de tutoriais, e também, né, informações específicas ali, no caso a caso, né, com esses atendimentos por teleconsulta, né, tá? Então, o aplicativo vem nesse sentido, né, tá? E tem todo um aspecto ali também de logística, com agendamento das entregas, né, que vai ser via aplicativo, acompanhamento dos pagamentos ali com recibos, né, tudo via aplicativo, né, interpretação de análise de solo com os recipientes, né, com toda a situação de análise foliar, né, tudo vai ficar armazenado no aplicativo para a pessoa consultar quando queira, né, e nós também termos acesso até para um melhor atendimento, né, ao caso específico desse produtor, né. Então, o nome é Green de Vinante, tá? Que vai estar disponível na Play Store para quem quiser, tá? Qualquer uma pessoa, tá? Até gostaria que tu, depois, Karina, tu e o Ronaldo baixassem aí também, assim que tiver disponível, para fazer as suas críticas construtivas, que vai ter toda uma parte informativa ao público geral, né? E aí depois tem uma parte que é só para o produtor parceiro, que vai fazer login e senha, né?
e vai ter um acesso na liberação da sua categoria. Então, os manuais tutoriais que vão ser liberados pelo nosso pessoal técnico vão ser especificamente para aquele tamanho, né? Então, se ele é pequeno, a linguagem é para um pequeno. Se ele é maior, é uma linguagem para um maior, tá? Se ele for pequeno e for avançando de tamanho, ele vai migrando também a linguagem dos manuais dos tutoriais adequados a cada caso, né, tá? Então, a gente está na fase beta, vamos dizer assim, desse aplicativo, né, tá? Que é a fase de teste, né, tá? Agora que vai para a Play Store, e aí vai ficar acessível quem tiver interesse, né, tá? Informações nutricionais, informações da história da Nogueira Pecan, informações das mais diversas, né, curiosidades que envolvem a cultura, né? Mas mais focado no interessado em plantar ou quem já plantou. Esse é o nosso objetivo com o aplicativo, Karina. Olha, tem algumas perguntas aí que a gente precisa embalar com relação ao que você escreveu. Pelo que nós vimos, você teve um grande esforço de pesquisa e desenvolvimento, né? Onde você deve ter. Conta um pouco sobre esse pesquisa e desenvolvimento. Qual foi o papel da Embrapa de Pelotas, se teve algum papel na Embrapa, ou do governo, alguma ajuda nesse sentido, alguma colaboração técnica, ou de outros institutos agronômicos ou escolas técnicas? Essa é a pergunta. Obrigado. Portanto, algo muito importante essa pergunta, tá? Ela vai permitir que a gente até exponha da nossa coragem, né, de apostar numa cultura, né, em que, de uma forma geral, né, quando nós entramos na cultura, quando nós fundamos a empresa, não existia absolutamente nenhum pesquisador de órgão nenhum trabalhando com Nogueira Pecan, nem Embrapa, nem universidade, ninguém, nada, 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 nada. Nós tivemos um momento em que a Embrapa teve alguma atividade muito pequena, na década de 60, início de 70, quando existiram incentivos fiscais do IBDF da época, né, porque era possível o enquadramento da Nogueira Pecan como uma cultura florestal. O IBDF era florestal. Então, abatia dos impostos federais, né, o investimento em Nogueira Pecan. Naquela época, deu um crescimento ali da cultura na década de 60 e 70, e aí a Embrapa teve algum trabalhinho, né? O Instituto Agronômico de Campinas teve algumas publicações, algum trabalhinho também, a Exalc teve um pouquinho também, né? E algumas outras universidades poucas, né? A Federal de Santa Maria, mas nós acabamos tendo ali o término desse enquadramento do próprio BDF na sequência, não teve mais essa possibilidade, e a cultura da Nogueira Pecan estagnou, praticamente parou. Década de 80, 90, né? Não tinha nada, absolutamente nada, né? Só que na década de 90, quando eu entrei na Link Agroindustrial, que era uma empresa do grupo Link, que era da área de máquinas rodoviárias industriais, que aproveitou os incentivos e plantou aqui em Cachoeira do Sul um grande pomar. E o seu Geraldo introduziu muitos híbridos, né? Introduziu cerca de 30 híbridos norte-americanos. Só que na época que eu entrei em 90, não se sabia nada, praticamente, desses híbridos, na condição brasileira, de produtividade, sanidade, questão floral, se sabia muito pouco. Então eu lancei mão, né, eu entrei como técnico, né, na propriedade, e eu fiz a faculdade de biologia trabalhando, né, e nessa escola lá, que tinha um pequeno grupo de nogueiras lá, que me oportunizou fazer também alguns estudos, e depois fui para a URGS fazer o técnico em hidrologia. Então, eu entrei também focado na irrigação e na comparação do resultado da irrigação da Nogueira, então, nas nossas condições aqui, comparando com e sem irrigação. E o seu Geraldo fez uma viagem para a África do Sul e acabou trazendo lá uma ideia de uma ficha num papel impermeável que ficava na própria planta, pregada lá com pregos encados, e aí se acompanhava árvore por árvore, dava uma trabalheira, porque tem que colher árvore por árvore, né, para entender o comportamento de cada variedade, cada área, comparar irrigada com não irrigada. E nós acabamos fazendo aí uma ousadia, que nós aplicamos de 94, então, a 2000, plaquetas de alumínio, né, com prego de cobre,
e fizemos um software que, para a época, era algo muito inovador, né, para acompanhar árvore por árvore. Passamos a colher árvore por árvore, às vezes com mais de um lançamento, né, e começamos a nos dar conta de que tinham variedades assim inviáveis, né, que não apresentavam frutificação, e outras eram muito boas, né, excepcionalmente a Barco, era muito boa, né, um pouco alternância e tal, e daí saiu a seleção da Barco. Estudamos também a florada, né, porque a Nogueira Pecan tem a flor macho e a flor fêmea no mesmo pé, uma flor dita, mas sabíamos já, e comprovamos isso nos nossos estudos, que ela tem cada uma das flores amadurecendo num período. Então, ela é viável, a flor macho num período, que larga o pólen, e a receptividade do estigma, então, que é a flor feminina, no outro período. E, às vezes, dá sobreposição, e às vezes não. Então, nós tivemos que montar um mix de variedades, né? E hoje nós operamos, né, no novo formato com polinizadores, né, pelo menos 10 a 20% de árvores que também são produtoras, né, mas entram mais como polinizadoras da Barco, nem a Barco também poliniza elas. Né. Então, esses estudos florais no Brasil foi muito importante, a gente fez por muitos anos. Comparamos irrigado com não irrigado, nos damos conta, olha, se nós irrigarmos, porque a região sul do Brasil, como esse ano estamos sofrendo, uma estiagem severa, né, então, chove muito mais que a maior parte das regiões americanas ou mexicanas ou sul-africanas, né? Só que é uma chuva irregular. Alguns anos chove demais, outros chove de menos, né? Então, essa janela de déficit hídrico, né, quando ela tem uma compensação por irrigação, ela traz o máximo de produtividade da nogueira para a nossa região. Então, nós percebemos que alguns anos de estiagem, nós tínhamos o dobro ou mais da produção por hectare, então, da produtividade, do que a área não irrigada. Isso nos animou bastante, né, a olharmos para a irrigação e recomendarmos a irrigação, quando possível. Não que seja algo essencial. Tem muitos plantios que produzem relativamente bem, né, na maior parte dos anos, sem irrigação, mas quando tem irrigação fica melhor ainda. Né, tá? Estudamos a questão sanitária, né, com as principais doenças, insetos. Né? Então, A irrigação era irrigação de pingo? Era uma olha, irrigação qual Gotejamento forma de irrigação? Gotejamento? ou aspersor? a Nogueira ela tem três possibilidades. Nós temos alguns produtores usando aspersão, tá? Com especialmente pastagem de gado leiteiro, mas nós temos a maior parte usando irrigação localizada, que aí é gotejamento e microaspersão. Né? O gotejamento enterrado ele é preferido por alguns produtores que têm gado no meio, né? Na forma de consórcio com pecuária. Né? Tá? Então, aí a tubulação é enterrada, não tem como o animal danificar, como é o caso do microaspersor, né? Que ele bate, ele desmonta, muitas vezes morde, né? Tá? Então, é possível a irrigação com microaspersão, mas é possível também o gotejamento. Então, os dois métodos que hoje eu diria que são mais aplicáveis à Nogueira Pecan é o gotejamento enterrado ou superficial e a microaspersão. A Embrapa, na verdade, tem um papel menor, né? No seu trabalho. Na verdade, trabalho que vocês desenvolveram o PID. Tá? Em 2017, tá, houve o lançamento, tá, um programa de pecanicultura pela Embrapa. Tá? Então, eu comecei a falar, acabei não terminando, foi importante eu retomar o assunto. Tá? Então, ao longo desses anos, teve um ensaiozinho ali, né, de trabalho na década de 60, então, da Embrapa Clima Temperado, CPACT, que é Pelotas, tá? E aí ficou parado, sem ninguém mais. Né? E aí, mais recentemente, através do pesquisador Carlos Martins, né, que vem do outro ramo, trabalhou com coco, né, ele acabou assumindo, então, como responsável dentro da Embrapa pela Pecan, e a Embrapa hoje participa, especialmente em algumas parcerias com o FIPEL, né, e alguma coisa com o FSM, mas especialmente o FIPEL, a Universidade Federal de Pelotas, né, de algumas pesquisas aí com o Nogueira Pecan na nossa condição. Então, de 17 para cá, houve sim, então, um protagonismo um pouco maior da Embrapa, né, tá? Em cima da Nogueira Pecan, mas nós consideramos que ainda não é tão expressivo, poderia ser bem maior. Tá? Mas o Dr. Carlos lá é incansável, né, tá? Quase sozinho, né, nesse trabalho dentro da Embrapa, né? E com muitas parcerias e tal, a gente vem ajudando também nesse sentido, né? E acaba a coisa acontecendo, mas ainda, né, é uma cultura emergente, né, mas muito secundária, eu diria, dentro do ambiente da Embrapa. Né?
e assim como das universidades, né? Então, o que aconteceu mesmo, assim, de grande impulsionamento para a Nogueira Pecan colocar o Brasil hoje na quarta posição como o quarto maior produtor mundial, né? Atrás do México, Estados Unidos e África do Sul, é trabalho das empresas privadas, né? Especialmente eu colocaria o nosso, né? Foi um trabalho ousado no momento que ninguém falava em Nogueira Pecan e nós apostamos na cultura, né? E hoje já tem outras empresas também fazendo, né, tá? O fomento, né? Até num modelo muito parecido com o que a gente faz. Respondido, Ronaldo? Então, agora, para a gente já finalizar aqui o nosso Momento Agro, eu queria que você falasse, Edson, a respeito das exportações. Eu vi que vocês têm uma expectativa de multiplicar por 10 o número de exportações na Divinut neste ano de 2023. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. Muito bem, Karina. A gente tem um fator que pode comprometer, né, essa multiplicação. Só um fator, que é a disponibilidade de matéria-prima devido à estiagem, né, tá? Que nós estamos tendo cada vez mais noção do tamanho do estrago, vamos dizer assim, à medida que o tempo passa, né, tá? Agora, recentemente, nas últimas 2 semanas, nós tivemos chuvas assim até acima da média para o período aqui no Rio Grande do Sul. Isso vai colaborar com um período de enchimento, de granação, de formação da amêndoa, né, tá? Então, a nossa expectativa é que tenhamos amêndoas menores, né, porque no período que ela estava em crescimento, acabou não tendo água suficiente, especialmente nos pomares não irrigados, né? E tivemos estresse térmico mesmo nos pomares irrigados, né, que acabaram também trazendo frutos menores e até alguma queda de fruto. Mas o enchimento, né, pelo que a gente vem observando, né, vai ser um enchimento bom. Então, vão ser nozes menores, mas bem granadas, né, bem preenchidas, então bem pesadas, né? E a gente vem tá preparando aí a capacidade de descascamento, tá já desde o evento de Dubai, que nós participamos em maio do ano passado, acelerando essa questão do comércio internacional. Então, a gente tem previsão de estarmos em Londres, né, agora no próximo maio também, no Congresso Mundial do INC, e temos também outros agentes também trabalhando, né, nessa prospecção de mercado, que é importante a gente ter essas conexões, porque daqui a pouco a gente tem disponível, tem o pessoal querendo na outra ponta e um não sabe do outro, né, tá? Então, essas conexões são importantes, né? Nós temos uma expectativa ainda de uma safra muito boa, né? Não vai ser a recorde, porque a gente esperava que fosse a maior safra de todos os tempos, superando 21, né? Que foi a maior, né? E nós temos esse número, até que a gente formata, né? Eu alinho esse número sempre para passar para o INC via ABNC, né? Com o Dr. Carlos Martins da Embrapa, né? Então, a gente assina junto lá esse número, né? Que nesse momento é de 6 mil toneladas, o equivalente à safra 21, né? Mas isso foi passado há um mês e pouco atrás, né, tá? Quando nós conversamos, e de lá para cá a coisa, de uma certa forma, agravou em termos de estiagem, né? Sendo que amenizou agora nas últimas 2 semanas, né? Mas já com efeito mais percebido de queda de frutos menores, né? Então, nós tivemos um fenômeno também que é o split, que é quando tem um período de seca e dá um período de chuva, logo na sequência o fruto literalmente explode, né, tá? Então, acaba caindo, né, por esse fenômeno que ocorre, parece que até na macadâmia, conversei com o pessoal da Quinante nesses dias e me informou isso aí. E aí, então, nós temos aí, possivelmente, né, tá, uma safra que não vai ser recorde, mas vai ser muito melhor do que a safra 22, né, tá? E vai nos colocar, sim, numa multiplicação em algumas vezes as exportações do ano passado. Talvez não chegue a 10, né? A gente vai se esforçar para sim, para ser 10 vezes, né, tá? Mas a gente pode, talvez, não atingir esse número, esse ano ainda, né? Em função da estiagem que acabou prejudicando, né, enormemente, né, tá? A maior parte dos pecanicultores da região sul. Temos notícias, sim, da região mais litorânea de Santa Catarina, Paraná e a região de São Paulo, de excesso de chuva, né? O pessoal teve até deslizamentos, então, enquanto a maior parte das regiões teve uma seca absurda, ali a produção até foi um pouco afetada negativamente, né, pelo excesso. Então, aí nós temos mais favorecimento de fungos conforme variedade, né, menos fotossíntese, né? Então, aí acaba diminuindo um pouco a produção pelo excesso. Então, foi um ano, em termos climáticos, isso não foi muito adequado, né? Mas mesmo assim a Nogueira Pecan é muito rústica, né, tá? E vai acabar dando uma produção mesmo numa situação mais adversa, tá? Então nós pretendemos crescer,
muito, né, para novos mercados. A gente não foca somente na Europa esse ano, temos foco nos Emirados, né, estamos com tramitações para a Rússia, Turquia, né, para os próprios Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, que agora não faz mais parte da União Europeia, mas também tem tramitações, e alguns países da Ásia. Então, a gente tem perspectivas assim de crescimento, né, em todos os sentidos e especialmente no mercado internacional. Vamos continuar vendendo para grandes indústrias, alguns atacadistas no mercado interno, mas o nosso foco é 70-30, né? É mandar 70 para fora e ficar 30 no mercado interno. Então, é uma grande oportunidade para nossos ouvintes, telespectadores aí que são do agro, né, que tem uma região climaticamente apta, né, de estar participando desse processo todo. Tá? E a gente oferece todo o suporte, desde a compra da produção, assistência técnica e mudas de qualidade. Né, tá? A gente fica bem agradecido pela oportunidade. Vamos, só para ter algumas perguntas, algumas coisinhas que ficaram ainda, umas lacunas, só para a gente preencher. Sim. Primeiro é saber, no momento que eu compro e planto, quando eu começo a colher, depois, quanto tempo a planta fica produtiva? Essa é uma pergunta. A outra é, quando você faz a exportação, você está fazendo a exportação com a sua marca, com já produto embalado com a Divinante, ou você vai para o mercado sem marca? Bom, duas perguntas bem importantes, tá? Vou começar pela última, então. Nós temos exportado, tá? Volumes maiores, né? Em caixas de 10 quilos, né? Então, não são pequenas embalagens. Então, normalmente, o que tem acontecido é ir com uma embalagem institucional, né? E que vai ser reembalado pelo importador com a sua própria marca no seu país, né? Então, a gente não tem ainda, né? E talvez não seja o nosso foco, né, nem no futuro próximo, né, estarmos presentes com a marca Divinante nos países de destino. Tá? Isso envolveria toda uma análise de rotulagem de cada país, né, tá? E que isso, no momento, né, a gente entende que é mais interessante para o momento que nós estamos vivendo mandarmos com embalagem grande, né, ou muitas vezes até sem timbre, né, tá? Ou com a marca Divinante que sabe que não vai aparecer na ponta porque eles vão abrir, né, vão colocar em potinhos, né, ou em saquinhos, ou fazer mix, né, e vai entrar com uma outra marca no país de destino. Tá? Essa é a resposta. Quanto à questão de anos para entrada em produção, nós, em se tratando de híbridos de alta precocidade, em se tratando de uma raiz coberta, que ela vai já plantada a campo, tá? Em se tratando de boas técnicas de manejo, nós conseguimos os primeiros frutos do segundo ao quarto ano, o que é alta precocidade. Tá? Mas um cultivo, né, bem manejado, né, mesmo tendo alguns frutos já no segundo ou quarto ano, vai ter uma colheita vendável, né, do quarto ao quinto, às vezes até no sexto ano, dependendo da situação de solo, clima e de manejo. Tá? Mas é uma planta que vai durar muito. A gente já tem no Brasil plantas aí com mais de 50 anos de barco, então em plena produção, e nós esperamos, né, que possam chegar a 200 anos de produção. A gente não tem essa certeza ainda para oferecer ao nosso cliente de mudas, né? Mas normalmente a gente diz, olha, cara, tu não vai ver o fim dessa nogueira, tá? Tu vai partir para o céu e antes dela, né? Tá? Então ela vai durar muito mais, né? Tá? Então a gente sabe de plantas aí nativas no México e Estados Unidos que são milenares, tá? Então, tem mais de 1000 anos, né? Agora enxertadas, né? Com o manejo pode diminuir, né, essa vida total, né? E agora não se percebe, na maior parte das variedades que a gente tem testado no Brasil, uma senilidade, assim, com diminuição de produção, e especialmente na Barton, que é a principal variedade. Então, se espera uma produção secular, aí, pelo menos, Ronaldo. Quando a gente pesquisa a noz pecan, é engraçado porque nos parece, tem dados de milhões de anos que ela existe, né? A planta. E ela deve ter sido alimento de dinossauro e a gente ainda não registrou isto, né? Pelo menos é o que a Wikipedia aí está colocando como histórico da planta, né? Fantástica a sua entrevista, muito boa.
Podemos fechar? Ou você quer fazer mais alguma colocação para nós aqui? Olha, me parece que o tempo foi bem satisfatório, até fiquei preocupado de não me entusiasmar e me estender muito com o meu descritivo, né? Nesse caso, a gente edita e faz duas passagens, não se preocupa. Daí, o importante eu acho que essa foi uma entrevista fantástica que você fez e haverá outra oportunidade para a gente conversar muito mais. Excelente. Não, eu acredito que está muito de bom tamanho, a gente conseguiu tocar em tópicos importantíssimos, né? E certamente quem vai ouvir vai entender, né? O que a gente está propondo com o negócio, a gente chama de produtor parceiro, né? Tá? Aquele que planta no nosso sistema, que é o sistema de virante de produção. E, obviamente, ao longo dos anos, a gente vem no aperfeiçoamento, nós temos um método aqui que é o Kaizen, que é melhoria contínua, né? Tá? Que vem da gestão japonesa lá, e a gente vem trabalhando, então, a cada ano, né? Que passa aperfeiçoando nossos relacionamentos, né? Com o produtor, até agora estamos iniciando essa parceria com o Sebrae aí que vai nos mostrar, inclusive num diagnóstico, o que a gente pode melhorar nessa relação com o produtor, que é a nossa base produtiva, né? Então, acreditamos que o Brasil vai se tornar um player cada vez mais reconhecido aí pela qualidade na nossa pecan, né? E mais importante em termos mundiais, né? Tá? Que nós temos aí uma vocação para diversificação importante, temos muitos pequenos produtores, né? Que é o nosso foco, né? Pequenos produtores de agricultura familiar, e nós conseguimos já hoje uma tecnologia que faz com que a viabilidade, né, se dê mesmo em climas não tão favoráveis como esse ano, né, tá? E que, claro, podendo irrigar, podendo cuidar, né, num solo mediano para bom, né, nós temos tido excelentes produtividades, né, e que o produto final, né, que a gente tem mandado aí descascado tem agradado em mercados exigentes, né? Estamos aí, que é um outro assunto industrial, além de máquinas modernas, né? Extremamente ampliadas, como a gente falou, a gente está partindo de 2 descascadores para 12, de uma seletora eletrônica para 7, né? Então a gente está expandindo bastante, né? E todas as amostras que nós levamos nos eventos, né, o pessoal tem gostado muito da pecan brasileira. Então, tem mostrado que tem um potencial comercial enorme e tem no mercado, né? O negócio é plantar, processar e vender. Né? Então, fica o convite a todos os nossos ouvintes e telespectadores que, querendo mais informações, tem o nosso site, tem as redes sociais. E estamos aqui, em Cachoeiro do Sul, de porteira aberta também, para quem quiser nos visitar, conhecer mais o processo e fazer a degustação da nossa pecan, que é tão saborosa e saudável. Né? O nosso muito obrigado, Ronaldo, aí, pela tua entrevista, perguntas importantes, Karina, tá? E a RC1 e os nossos amigos, aí, Teca e Zé Eduardo, aí, que de muitos anos aí são até a nossa referência para muita coisa, né? Que a Quinante tem uma experiência no mercado internacional, uma experiência produtiva um tanto maior que a nossa, né? A gente se espera bastante nele. Tá? Então, um grande abraço para vocês. Obrigada, viu, Edson, pela sua participação aqui no Momento Agro. O intuito, o objetivo do programa é justamente esse, trazer as pessoas para que elas possam explicar tudo, desde a produção, exportação, o cenário atual sobre o clima, e com certeza você nos deu uma aula aqui hoje com tanto conhecimento. Quero te parabenizar pelo trabalho, pela sua dedicação e por esclarecer para a gente tudo sobre a nossa pecan. Muito obrigada, a gente te espera sempre aqui de portas abertas no Momento Agro RC1, viu? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e para o trabalho de muita importância que vocês têm realizado, tá? E vai ser uma satisfação para participar novamente aí com vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço também ao Ronaldo Bianchi e convido você para acompanhar no nosso YouTube Portal RC1 a nossa playlist com todos os programas Momento Agro RC1 e também Agrocast RC1, falando sobre o mundo do agronegócio brasileiro. Lá você encontra então a playlist para conferir todos os programas. Agradeço pela sua audiência e continue aqui com a gente no Portal RC1.